Bom dia, alunos, tudo bem com vocês, terceiro ano? Espero que sim. Primeiramente, desejar um bom dia para vocês, que tudo dê certo na vida de vocês. Isso é primordial, né? Essa questão de desejar bem para o outro. Bom, gente, nós temos aí a nossa revisão de literatura, beleza? É, Bom, nós temos a nossa avaliação, vocês sabem que está perto. Então nós vamos trabalhar alguns conteúdos que irão cair na nossa avaliação. E em literatura eu não tirei nada de vocês. Né? Eu deixei pré-modernismo, né? Eu deixei a questão das vanguardas europeias, deixei também a modernismo em Portugal e deixei também a Semana de Arte Moderna. Então, esses quatro conteúdos, professor, exatamente, porque terceiro ano não se pode brincar com literatura e muito menos com gramática, mas principalmente com literatura, né? Então, gente, é imprescindível que você preste bem atenção nas explicações da aula de hoje e espero que vocês saiam bem, né, nessa questão de anotar as dicas. Bom, modernismo de Portugal, vocês sabem que Portugal estava ali antes de acontecer o modernismo mesmo, estava com aquela grave crise econômica e revoltas, então muito parecido com o Brasil aqui também. E o surgimento de uma geração de intelectuais que se identificavam com essas novas possibilidades, com essas novas ideias. Também foi igualmente aqui no Brasil. E, obviamente, o que marcou o início do modernismo em Portugal foi a publicação da revista Orfeu, em 1915, que participava ali também o Fernando Pessoa. Fernando Pessoa é o mais importante escritor modernista português, certo? E aí vocês lembram que eles tinham aí os heterônimos, né? Os heterônimos são personalidades literárias com biografias inventadas e estilos próprios, né? Então ele criou diferentes ah, heterônimos. Só que uma coisa impressionante que o Fernando Pessoa tem é que ele conseguiu dialogar tanto com a literatura que é considerada mais conservadora, quanto essa literatura mais nova, mais, digamos assim, mais liberal, mais progressista. Tá bom? Então, olha só, notável pela qualidade de sua produção artística e pelo diálogo que travou com a tradição literária de seu país. Beleza? Então vocês percebem que nós temos aqui três heterônimos do Fernando Pessoa. O Alberto Caeiro, que era o mestre de todos, que vivia junto com a natureza, né? Era o chamado guardador de rebanhos, via a realidade de maneira totalmente diferente, porque ele não tinha estudos, então era o contato, totalmente experiência com a natureza, experiência de vida. O Álvaro de Campos era o engenheiro, né, que estava ali ligado à questão da velocidade, da máquina, da indústria, mas ao mesmo tempo ele se via num dilema, né? Ele não conseguia se adaptar a essa modernidade, certo? Apesar de ser engenheiro, ele não conseguia se adaptar a esse movimento das coisas assim tão rapidamente. Ricardo Reis, ele era o médico, né? Ele defendia aí aquela questão mais da calma e tranquilidade, do carpe diem, né? Então, gente, ele tem uma proximidade muito grande com as relações clássicas, com os temas clássicos de Grécia, Roma. Ele é o mais conservador de todos, tá bom? E nós temos o ortônimo. O que é o ortônimo? É o próprio Fernando Pessoa escrevendo, tá, gente? Então nós temos aí uma questão muito interessante. Bom, e a Semana de Arte Moderna, né, gente? Semana de Arte Moderna, aqui vocês têm um quadro muito bom, ótimo quadro, que é a questão dos antecedentes da Semana de Arte Moderna, beleza? Aqui em 1911, o Oswald de Andrade funda a revista Arte Pirralho, mas isso é só antes da Semana de Arte Moderna, certo? Aqui essa parte é importante. Em 1912, o Oswald de Andrade regressa da Europa trazendo novas concepções artísticas. Isso aqui é importante, porque você percebe que não foi assim que aconteceu. Pá! Modernismo. Não, houve todo um processo. Né? Ele viajou, pesquisou, então trouxe novas tendências. O estopim foi em 1917, quando a Anita Malfatti ela regressa dos Estados Unidos e começa a fazer ali algumas exposições, e o Monteiro Lobato acaba criticando com aquele artigo Paranoia Mistificação. Lembra que eu passei para vocês, eu mostrei para vocês na aula sobre Semana de Arte Moderna? Eu mostrei o que o Monteiro Lobato escreveu para a Anita Malfatti. Ela ficou até mal, ficou
muito triste, né, com essa recepção, mas essa é uma coisa normal. Tudo que é novo gera estranhamento, né, gente? E aqui a semana, né, gente, você tem aí aqui os dados sobre a semana, certo? E aqui alguns livros que compuseram aí essa chegada do modernismo aqui no Brasil, certo? Aqui o Mário de Andrade com o livro A Uma Gota de Sangue em Cada Poema, A Cinza das Horas do Manuel Bandeira, enfim, Juca Mulato do Minotti Del Pitte, enfim. E aí, o balanço final da Semana de Arte Moderna, certo? Fracasso para a época, assim, para as escolas literárias anteriores, né? Boa repercussão ao longo da nossa história, propôs novos rumos para as artes brasileiras e o surgimento de uma arte mais nacional, marco inicial para a independência cultural brasileira, ou seja, aquela cultura mesmo brasileira, não idealizada, e para o modernismo brasileiro. Show de bola! Agora nós vamos aqui, gente, para os exercícios da página... Qual página? Página 15. Vamos fazer aqui a questão 7. Leia o trecho a seguir e assinale o que for correto. A semana foram 3 dias, 13, 15 e 17 de fevereiro de 1922 somente. Mas bastou para sacudir a velha cultura brasileira. Os jovens modernistas exibiram-se no Teatro Municipal. O público os recebeu com relincho, cacarejo, latidos, uivos, batatas, rabanetes e ovos podres. 5 anos antes, já houvera uma violenta reação contra o modernismo. Monteiro Lobato, no auge do seu prestígio, escreveu em O Estado de São Paulo um artigo violento contra a exposição moderna da pintora Anita Malfatti, que é o que eu falei para vocês. O artigo era cruel até no título, paranoia ou mistificação. As famílias paulistanas arrancaram os cabelos de indignação. Então aquilo era arte? Era. Arte dos novos tempos, dos novos grupos sociais em ascensão. Bacana, show de bola. Aí ele pergunta quais são as alternativas... cadê? Quais são as alternativas que foram... As alternativas que foram incorretas. Então aqui, gente, tem a 2, ó. Por meio das representações artísticas, os modernistas exaltavam a importância da cultura brasileira. Sim, esse era o principal fato. 16. Na sua essência, o modernismo foi um movimento renovador no contexto brasileiro, pois propunha mudanças na estética da cultura brasileira dos anos 20. Sim, né? Então toda essa mudança se gerou justamente, foi gerada, desculpa, pela Semana de Arte Moderna. E obviamente o modernismo chegou aí para mudar todas as tendências literárias brasileiras. Beleza, gente? Então é isso, acompanha a nossa aula agora que está muito legal. Vamos lá. Semana de Arte Moderna, unidade 18. Bom, aí você tem, né, uma chamada da Semana de Arte Moderna, uma obra, né, que diz aí onde foi instalada, onde foi produzida a Semana de Arte Moderna, foi em São Paulo em 1922. Então esse ano é muito importante, gente. 1922 é quando começa de fato o modernismo no Brasil, né? Nós só vimos aí o modernismo em Portugal, agora a gente chega ao Brasil, né? E o primeiro movimento e o primeiro evento que abre aí o modernismo no Brasil é a Semana de Arte Moderna. Beleza? Lembrem, professor, qual era a escola anterior ao modernismo, a primeira fase do modernismo? Era o pré-modernismo. O pré-modernismo ele começa em 1902 e termina justamente em 1922. Bom, professor, se eu fosse você eu anotava as principais características, a data de início, data de encerramento. A Semana de Arte Moderna foi realizada entre 11 e 18 de fevereiro de 1922, no Teatro Municipal de São Paulo. E aqui o cartaz, também aqui da Semana de Arte Moderna, mostrando toda... Lembra aqui das vanguardas? Olha aqui, ó, que legal. Para você ver que uma coisa vai casando com a outra. A gente viu a teoria, aqui a gente está vendo na prática, no próprio cartaz da Semana de Arte Moderna. Tá bom? Muito legal, as formas geométricas e tudo mais, as linhas não tão retas assim, mas já trazendo uma nova perspectiva, uma nova leitura. Beleza. Olha só, gente. Então,
principais características, foram apresentadas novas correntes artísticas que se opunham ao estilo tradicional. Copie esse negócio, pelo amor de Deus. Porque é o seguinte, gente, vocês lembram que antes do pré-modernismo nós tínhamos as escolas, aqui no Brasil, estou falando aqui no Brasil, simbolismo, parnasianismo, naturalismo, realismo. Então essas escolas, elas tinham algo em comum, que era seguir a tradição portuguesa. Portuguesa que eu digo assim, a tradição europeia. Né? Tudo que acontecia lá em Portugal acontecia depois aqui no Brasil. Só fazia mudar, né, a questão que o Brasil tem uma realidade e a Europa tem outra. Mas os conceitos eram mesmos. Né? Não mudavam praticamente em nada. Né? Então os modernistas falaram assim, cara, a gente tem que trazer coisa nova aqui. Chega de estar imitando os europeus, chega de estar querendo copiar, né, as coisas. Então por isso que lembra que as vanguardas, elas foram importantes para o modernismo. Por quê? Porque vanguarda significa algo novo. Então os autores do modernismo foram beber na fonte do algo novo, né? Foram beber na fonte das vanguardas para trazer algo novo. E vocês vão entender qual é esse processo de ver, saber o que é o novo e digerir isso para formar uma literatura brasileira. Vocês vão ver. Uma outra coisa, o Graça Aranha, ele é autor, o Graça Aranha, do pré-modernismo, como vocês viram. Só que o Graça Aranha, ele tinha uma relação com o pessoal da primeira fase do modernismo. E foi ele que abriu a Semana de Arte Moderna. Né? Ele leu um texto de abertura, né, da Semana de Arte Moderna. Então, alguns autores do pré-modernismo, né, tinham ali uma ligação com o modernismo de fato. Então aqui, gente, da esquerda para a direita, Pagu, né, Elis Lessa, Tarsila do Amaral, Anita Malfatti e Eugênio Álvaro, né, e de Cavalcante. Então uma foto aqui justamente naquele período. Não é exatamente na Semana de Arte Moderna, mas são das pessoas que participaram aí daquele movimento, daquele primeiro movimento que envolve aí a primeira fase do modernismo. Bom, gente, os artistas, eles buscavam temas nacionalistas e isso vai ser muito importante. Por quê? Porque a primeira fase do modernismo, ela vai ser conhecida como nacionalista, tá bom? Nacionalista ou ufanista. Por quê? É a valorização das tradições, do folclore, de tudo que é nacional. Vocês vão observar lá na frente, que eu vou trazer para vocês, um livro chamado Macunaíma, que é um livro exponencial da primeira fase do modernismo, onde trata sobre as crenças indígenas, as lendas, os mitos brasileiros. Então envolve aí toda uma valorização do conceito nacional, uma valorização de todas os tópicos nacionais. O Macunaíma é um índio, então para você ver que já tem aí uma ligação. O índio, só que esse índio não é idealizado, presta bem atenção. Esse índio Macunaíma, ele não é idealizado, ele é exatamente como se fosse o povo brasileiro. O principal lema dele é "ai que preguiça", é um estereótipo do povo brasileiro, porque o Oswald de Andrade, o Mário de Andrade, quando ele criou esse personagem, ele meio que pensou assim: olha, esse índio, ele tem que ser um índio realista, ele tem que ser um índio realmente que represente o Brasil, e não o índio lá do José de Alencar que você estudou no segundo ano. O índio do segundo ano lá, o Peri, a Iracema, eram idealizados. Vocês lembram que você estudou o romantismo? Que no romantismo era tudo idealizado, tudo muito superficial, tudo muito bonito, tudo muito lindo. A relação dos portugueses com os índios sempre muito gentis, os portugueses também. Acabou isso, acabou. No modernismo acaba isso. O modernismo mostra de fato como é o Brasil, beleza? Então, gente, por que eles faziam... Por que eu falei tudo isso? Porque é o seguinte, estavam procurando uma identidade própria.
né? Falou, não, o Brasil não é assim, cara, como fizeram lá, o Brasil é assim, desse jeito, né? A gente tem que buscar nossa própria identidade. Chega de buscar cópia lá da Europa, né? Então aqui, ó, mais uma, né, mais uma chamada, né, da Semana de Arte Moderna aqui, ó. Né, o último grande festival da Semana de Arte Moderna com o concurso de Vila Lobos. Vila Lobos era um músico, tá, gente? No saguão do teatro, exposição de cultura e escultura, certo? Gente, os antecedentes da Semana de Arte Moderna. Então, o que acontece? O Oswald de Andrade, gente, tá? Ele em 1912, ele chega, né, da Europa, né? Então ele retorna da sua primeira viagem trazendo consigo ideias cubistas e futuristas. Então já percebeu que ele vai beber na fonte das ideias cubistas, lembra lá daquelas ideias cubistas que nós falamos? E futuristas. E ele começa, olha só, vamos ler aqui. Impressionado com esses movimentos, escreve em versos livres, ou seja, sem rima, sem ritmo, sem nada. Livre. O poema Passeio de um Tuberculoso pela Cidade de Bonde. A obra foi tão mal recebida pelo público que o autor a jogou fora. A ida de Oswald à Europa foi muito importante, pois conheceu a técnica do verso livre, proposta por Paul Forte. Cara, olha só como é que é. Hoje o verso livre é tão comum. Hoje o verso livre é feito por vários poetas, mas naquela época era uma novidade. Ninguém quebrava as tradições. Tudo era muito perfeito, tudo era muito ritmado, tudo muito era rimado, né? Então, para você ver como é que isso era uma novidade para a época. Sentindo a necessidade de remodelar as artes brasileiras, ainda muito influenciadas pelo academicismo, ou seja, pelas questões europeias, Oswald afirmou: estamos atrasados 50 anos em cultura, chafudardos ainda em pleno parnasianismo. Gente, sempre a referência ao parnasianismo, ao simbolismo, é de algo que é passado, de algo que é muito ultrapassado, de algo que não é atual, de algo que não é nosso. Então, sempre quando eles citarem, né, os modernistas citarem os parnasianos, os simbolistas, é que algo está muito atrasado. Então ele fala, nós estamos 50 anos atrasados, né? Muito bacana. Então, gente, como vocês viram na aula passada, lá em Portugal teve aí a publicação da revista Orfeu que marcou o modernismo lá em Portugal, né? E você viu que o Fernando Pessoa fez parte né, dessa publicação. Bom, gente, professor, e os autores antigos do parnasianismo, ou do simbolismo, ou até mesmo aqueles que fazem parte do pré-modernismo, mas aqueles que eram mais conservadores do pré-modernismo, porque você sabe que o pré-modernismo envolve tudo, tem de tudo lá, né? Você viu nas aulas anteriores. Então o Monteiro Lobato era um desses autores que eram conservadores, né? Que era ali conservador. Então você vai ver uma crítica dele bem acentuada ao modernismo e a Anita Malfatti, né? Tem uma treta muito grande entre ele e a Anita Malfatti que deixa a Anita muito mal, vocês vão ver agora. Olha só a leitura. Então essa crítica ela saiu no jornal O Estado de São Paulo, tá? Vamos lá. Há duas espécies de artistas. Uma composta do que veem normalmente as coisas. A outra espécie é formada pelos que veem anormalmente a natureza e interpretam-na à luz de teorias efêmeras, ou seja, rápidas, sob a sugestão estrábica de escolas rebeldes, surgidas cá e lá como furúnculos da cultura excessiva. Embora eles se deem como novos, precursores de uma arte a vir, né? Então, precursores, iniciantes da cultura que está por vir, da arte que está por vir, nada é mais velho do que a arte anormal ou teratológica. Então, gente, olha só, nasceu com a paranoia e a mistificação. Essas considerações são provocadas pela exposição da senhora Anita Malfatti,
onde se notam acentuadíssimas tendências para uma atitude estética forçada no sentido das extravagâncias de Picasso e companhia. Então você vê que ele faz uma crítica muito grande aí ao modernismo, porque ele fala assim, ó, a outra espécie, que são os modernistas, né, eles são formados, eles veem de forma anormal a natureza e interpretam à luz de teorias rápidas, né, então sem fundamento, sob a sugestão estrábica de escolas rebeldes. Né, então, muito legal isso daí. Legal que eu digo o documento, né, não a crítica em si. Embora eles se deem como novos precursores de uma arte ali, nada é mais velho do que a arte anormal. Então, gente, ele percebe assim, ele fala assim, olha, eles se acham novatos aí, mas isso daí não tá com nada não, cara. Isso daí é nada não vem acrescentar nada. Né? Então, o que é certo é o que é o clássico, é o que eu sigo. Né? O clássico lá, o parnasianismo, o simbolismo é muito mais clássico, é muito mais bonito, muito mais elegante, então deve ser seguido. Né? Algo que é novo não é bem visto. Né? Então, a questão da mistificação, e ele critica o quê? O quadro da Anita Malfatti. Quem é a Anita Malfatti? Anita Malfatti, né, uma moça, uma mulher, né, que faz justamente os quadros que envolve todo o conceito do modernismo. Né? Então é uma autora, né, que ela vai justamente que vai ser justamente criticada por aderir os conceitos do modernismo e das vanguardas europeias. Muito legal isso. Bom, gente, os principais objetivos, vamos lá, vamos copiar. Acertar os ponteiros das expressões artísticas com a modernidade da época, ou seja, trazer o Brasil para o modernismo, romper com os padrões clássicos europeus, apresentar correntes artísticas do futurismo, dadaísmo, expressionismo, todas as vanguardas, buscar o antropofagismo, aí que está, na arte, absorver as influências estrangeiras e recriá-las como elementos da cultura nacional. É isso que eu estava falando para vocês. Como, professor, que eles vão olhar as vanguardas e trazer os conceitos para cá para o Brasil? É justamente isso, eles vão pegar os conceitos e vão transformar tudo, vão engolir tudo. Isso é antropofagismo, você, né, deglutir as coisas, você engolir, você comer as coisas. E trazer aquilo como novo. Né? Você engolir e provocar, vomitar. Só que quando volta isso, volta já com uma nova produção, um novo conceito. Né? Então era isso que eles estavam basicamente falando. Eles estavam bebendo da fonte, né, das vanguardas, engoliram aquilo e quando aquilo voltou já como cultura nacional, voltou como literatura nacional, voltou como modernismo, voltou como a primeira fase do modernismo. Perceberam? Então, gente, antropofagismo, essa palavra vai ser muito importante para essa primeira fase, tá bom? Criar uma arte puramente brasileira, que é justamente isso que a gente falou. Falar sobre todos os pontos importantes, mitos, lendas, né? Deixar a nacionalidade aí sobressaindo as outras questões. Bom, então o Mário de Andrade, gente, ele escreveu assim: nós não sabíamos o que queríamos, mas sabíamos o que não queríamos. Né? Bem característico aí do modernismo da Semana de Arte Moderna. E aqui mais uma imagem, né? mais uma imagem sobre aí a Semana de Arte Moderna e os modernistas, né? Modernistas. Nós temos talento, e aqui eles reivindicando, né, justamente esse espaço. Aqui, né, o folhetim, né, legal, chamada, certo? Assim que aparecia, tá bom? A Semana de Arte Moderna, né, dentro do catálogo. Muito bem, muito bem. Olha aí, ó, beleza? Ok. Gente, professor, mas como é que foi assim logo no início, no primeiro dia e tudo mais, e nos outros dias? Muita confusão, muito conflito, muita coisa, muitas vaias, porque os conservadores não queriam aceitar, não queriam, torciam mesmo o nariz. Né? Então o que acontece? O Manuel Bandeira ele fez um poema que é chamado Os Sapos, só que ele não recitou.
né, e não recitou. Quem citou foi o Ronald de Carvalho. O Ronald de Carvalho, ele recitou esse poema lá na Semana de Arte Moderna. E ele recebeu vaias, né? Recebeu ali, né? A pessoa, não, sai daí, não sei o que negócio de arte moderna, conceitos modernos. Né? Então, olha só a crítica ao parnasianismo aqui. Enfunando os papos, saem da penumbra aos pulos os sapos. A luz os deslumbra. Em ronco que a terra, berra o sapo boi. Meu pai foi à guerra. Não foi, não foi. O sapo tanoeiro, parnasiano aguado, diz: meu cancioneiro é bem martelado. Ou seja, ele faz uma ironia com a questão da métrica e da rima, porque os parnasianistas, para ele era mais importante, para eles era mais importante a questão da rima e da métrica, justamente do que o assunto, o conteúdo. Vede como primo em comeus hiatos, que arte e nunca rimo os termos cognatos. Então você percebe que ele faz uma crítica muito grande. Claro, é só uma parte do poema, eu não coloquei todo porque ele é muito gigante, tá? Muito grande, muito extenso. Então, mas dá para perceber que tem uma crítica ao parnasianismo. Então, os modernistas eles estavam criticando justamente isso. E ele faz justamente como os parnasianistas faziam os poemas, com rima, com ritmo, só que criticando justamente os parnasianistas, tá bom? Uma ironia muito legal, uma sacada muito boa do Manuel Bandeira. E aqui os idealizadores, tá? Anitta Malfatti, Di Cavalcante, Lega Segal, Tarsila do Amaral, Manuel Bandeira, Uso de Andrade, Ismael Neri, Mário de Andrade e Heitor Villa-Lobos. Aqui todos, tá bom? Aí, gente, nós temos algumas obras que são características aí dessa semana de arte moderna, tá bom? Que olha aí, Abapuru. Abapuru da Tarsila do Amaral, você vê aí aquilo que a gente percebeu nas vanguardas, nas características das escolas, das vanguardas europeias, do cubismo, né? Então, olha só, as formas distorcidas, uma nova perspectiva, uma nova leitura, beleza? E aqui, ó, né, trazendo elementos, ainda que você aqui é um cacto, né? Então, trazendo elementos aí, ainda que de forma, né, simples, mas trazendo aí elementos nacionais, tá bom? Aqui, ó, Tarsila do Amaral, antropofagia. Lembra do conceito da antropofagia que eu falei para vocês? Engolir os conceitos que que vieram das vanguardas e deglutir. E quando aquilo sai, já sai com o conceito de uma nova literatura, com o conceito do modernismo. Né? Então é isso aqui que traz também essa antropofagia. Olha só, tá vendo? Ó? As partes do corpo estão desmembradas. Então, por que estão desmembradas? Porque vai surgir algo novo. Algo novo está surgindo, que é justamente o conceito do modernismo. Aqui o Di Cavalcante trazendo a mulata, que é, né, um estereótipo do Brasil, então trazendo aí mais uma riqueza nacionalista. A estudante, né, da Anitta Malfatti, que traz aí uma nova perspectiva também de leitura. Tá bom? Então, gente, então é isso. Vocês vão fazer as atividades das páginas 50 e 51, beleza? E a hora do estudo, beleza? Páginas 55 e 56. Bem tranquilo, são 3 páginas, 4 páginas, rapidinho dá pra fazer, tá bom? As páginas 50 e 51 quase não tem exercício, tá bom? Então, gente, eu espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham compreendido de verdade. Essa semana de arte moderna, ela é muito importante para você entender o modernismo. Eu já falei aqui praticamente os conceitos do modernismo, da primeira fase do modernismo, porque está tudo atrelado, né? Muito perto, é antecedente à primeira fase do modernismo. É ali que começa, na verdade, a primeira fase do modernismo. Então, eu espero que vocês tenham entendido o conceito, porque a partir de agora, primeira fase do modernismo, segunda fase do modernismo, terceira fase do modernismo, todos esses conceitos vocês já precisam saber. Vocês já precisam ter uma ruptura, uma separação. Escolas anteriores e modernismo. Né? E a gente estudou a Semana de Arte Moderna, que é quando começa
a se aplicar esses novos conceitos. Tá bom, gente? Então é isso. Grande abraço e até a próxima aula.